Então, vamos lá. Vamos retomando para a gente caminhar aqui para a segunda parte. Eu estou aqui com o livro Céu e Inferno. É uma edição de bolso da Federação Espírita Brasileira. Essa aqui foi até uma edição de comemoração de 150 anos, né? Então, há 10 anos. E a gente encontra aqui a tradução do Manuel Quintão. Tem a tradução também do Evandro Noleto, numa tradução mais atual, né? Mas essa aqui é a tradicional, a que foi, durante muito tempo, a tradução da Federação Espírita Brasileira. Tá? Aqui, nesse segundo momento da nossa conversa, a gente quer trazer o Código Penal da Vida Futura. Mas de que forma? A gente tem aqui no Código Penal da Vida Futura, ele está situado no capítulo 7º, justamente quando vai falar sobre penas futuras. Então existem as penalidades futuras, as penalizações futuras. E a gente aprende com a doutrina dos Espíritos que é uma lei de causa e efeito. A consequência daquilo que a gente faz. A quem pertence essa consequência? A quem fez. A quem tomou a decisão de fazer. Nós temos uma coragem imensa para realizar várias coisas, inclusive coisas erradas. E temos de ter a mesma coragem para enfrentar as consequências das coisas erradas que nós fazemos. Acontece que muitas vezes, quando advêm essas coisas, como resgate, como proposta de libertação e de educação, porque a lei de Deus não é punitiva, por mais que a palavra aqui seja pena, seja punição, a lei de Deus não é punitiva. É uma linguagem que se utiliza para que nós compreendamos esse fator educativo de uma lei de causa e efeito, de algo que partiu da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, da nossa realização, do passo dado por nós, para que, posteriormente, a gente assuma a responsabilidade daquilo que a gente fez. Mas, Luziane, naquelas situações em que eu estou obsidiado, quem foi que fez a conexão com o obsessor? De onde é que vem a conexão com o obsessor? Mas eu estava frágil. Ok. A gente tem várias justificativas. E pensemos que todas as justificativas que sejam a nosso favor vão funcionar assim como atenuantes. Eu estava numa perturbação emocional, eu estava numa situação emocional. Isso vai contar como atenuante? Vai. Mas quem é o julgador? É externo? Não, é interno. É consciência. Não é um juiz togado exterior, numa posição de infalibilidade, apontando direita ou esquerda. É a nossa consciência. E isso a gente percebe quando aqui, na codificação, a gente troca a palavrinha em alguns momentos. Quando não está simbolizando Deus como ser exterior a nós, Pai, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Em muitos momentos que a gente substitui a palavra Deus por consciência, vai funcionar. Vai funcionar. Porque Deus vê. É a consciência. Porque Deus sabe. Ele sabe, ele vê. Mas a nossa consciência sabe e vê. E é a nossa consciência que reestrutura tudinho no GPS da vida. Para coordenar, ora com auxílio mais forte, ora com auxílio menor, a nossa programação reencarnatória. Para voltarmos aqui e reestruturarmos a trajetória rumo à nossa libertação. A gente reencarna não é para sofrer. Nós não reencarnamos para sofrer. Nós reencarnamos para expiar e avançar. Mas e o sofrimento? Código Penal da Vida Futura. Todo sofrimento é indicativo de imperfeição. Está lá no item 33, já estou adiantando. Está lá no final. É o resumão do Código Penal da Vida Futura. Está lá no item 33, o seu primeiro aspecto. Todo sofrimento é originário de imperfeição. Mas sofrimento não é igual a dor? Não. Dor é a bênção que Deus concede aos eleitos, segundo o Espírito Amigo no Evangelho segundo o Espiritismo. Mensagem à paciência. O Espírito Amigo é Joana de Ângeles. A dor é uma bênção que Deus concede aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes bendizei a Deus onipotente, que pela dor lhe concedeu a glória dos céus. Palavras da benfeitora. A dor é processo evolutivo. Eu posso ter carga de sofrimento ou não. Porque Francisco de Assis passou por dor? Sim. Sofreu? Não. Sofrimento, a palavra sofrimento, é a carga emocional que eu deposito sobre a experiência da dor. Então, sofrimento é sim significativo de imperfeição.
É a condição que eu coloco emocional, afetiva, diante daquele processo no qual eu estou passando. Mas aqui, no Código Penal da Vida Futura, sempre a palavra sofrimento e dor vai estar nesse aspecto? Não. A própria Joana, quando faz essa distinção, que está lá no livro Plenitude, que é um dos livros da série psicológica da benfeitora, ela coloca nesse livrinho a diferença entre sofrimento e dor. Mas ela diz, aqui, nós vamos falar em muitos momentos que dor é sofrimento, sofrimento é dor, porque é assim que nós nos expressamos. Mas didaticamente é importante a gente fixar isso, porque a gente percebe, como diz a benfeitora, o sofrimento é uma opção. É uma opção. Eu posso passar pelas dores da vida sem sofrer. Que carga de sofrimento seria essa? Reclamação, lamentação. E toda vez que eu reclamo, que eu lamento, que eu me revolto, eu estou dizendo para Deus, o Senhor falhou. Porque se tudo está perfeito, eu não tenho que reclamar. Eu tenho que bem sofrer. Mas isso é masoquismo? Não. É consciência. O freio da humanidade não está no medo. O freio da humanidade está no amadurecimento da consciência. Código Penal da Vida Futura, Kardec no capítulo 7º. Lu, mas você passou a enxergar agora, tirou os óculos. É porque se eu não tirar os óculos, eu não enxergo o que está aqui. Aqui. Eu enxergo vocês agora um pouquinho embaçados, é porque eu sou míope, né? Então eu enxergo um pouco, eu vou fazer assim para enxergar. Mas se eu não tiro o óculos, eu não enxergo o que está aqui. A gente dividiu o Código Penal em alguns blocos, algumas partezinhas, para a gente mostrar a linha de raciocínio de Kardec. Do item 1 ao 5º, Kardec traz conceitos gerais. Ele vai dizer que a alma vai vivenciar o produto das suas próprias experiências. Ele vai nos conduzir a percebermos que completa felicidade tem a ver com perfeição. Ou seja, eu só posso dizer que eu estou completamente feliz se eu estiver no estágio já de perfeição. Agora aqui, a felicidade não é deste mundo, não. Não pertence a esse aspecto, não. E onde é que constrói a felicidade? A felicidade não é desse mundo mesmo, não. Mas constrói aonde? Aqui. A gente encarna porque está aqui também. Para colocar em prova aquilo que eu organizei. A gente falou, às vezes, com mais participação nossa ou com menos participação nossa nesse processo. Porque, às vezes, a gente bagunçou tanto com o livre-arbítrio que até nós escolhemos não escolhermos mais. Ah, mas eu não tenho condições de escolher. Quem disse? Nós sempre podemos escolher. E podemos escolher não escolher. Que é quando a gente faz um monte de coisa errada, aí Deus diz assim, o livre-arbítrio que deveria estar ajudando, está fazendo mal a você. Não é assim que a gente faz com as crianças? As crianças querem os celulares. A gente dá? Não. Porque tela faz mal. Aí, daí a pouco, a criança pega o celular e fica um tempão. A gente deixa um pouquinho. Daqui a pouco, o que a gente faz? Dá aqui. Não está fazendo bem. A criança tira da tela e começa a se revoltar. Fica nervosa, angustiada. Volta para as telas, excesso das telas. Ela sabe usar as telas? Não. Quem sabe o uso? Nós. Às vezes. Às vezes. Nós que sabemos, ou que temos o dever de saber. A gente vai lá e faz o quê? E está confiscada, entre aspas, por um tempinho, para aprender a usar. Não é assim que a gente faz? Para aprender a usar. Se não é ferramenta boa nas mãos inábeis e vai destruir. Exatamente isso que Deus faz com a gente. Livre-arbítrio suspenso não é punição de Deus, é misericórdia de Deus, para não nos comprometermos mais. Então, perfeita felicidade só há com felicidade, com a perfeição mesmo. Por enquanto, nós estamos nos pródromos e na construção da felicidade. E aí, Kardec continua explicando que uma única imperfeição, ele traz aqui no item 3, não há uma imperfeição da alma que não importe consequências dessa imperfeição. Da mesma forma que não há um gesto positivo nosso que não seja considerado. Aí a gente vai lá para as obras de André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, psicografias dos gigantes da humanidade, o Chico Xavier e o Divaldo Pereira Franco, reciprocamente, né? E eles trazem, nessas duas obras, de André Luiz e de Manuel Filomeno de Miranda, a gente encontra exatamente esse ponto. Está lá o espírito cometendo várias faltas, e vivenciando as consequências dessas faltas. O espírito dá um passinho na oração, um passo na oração. Já sente o benfeitor,
já sente uma inspiração, já sente um alívio, já sente uma brandura. E a gente diz, meu Deus do céu, o que é isso? Misericórdia. Porque se fosse justiça somente, ia ficar como? Tem que fazer mais. Faça mais aí, para merecer. A lei é meritória? É sim. A gente tem que fazer para merecer. Mas os instrumentos, as ferramentas, são todas misericordiosas. Kardec continua. Ele vai falar da lei do progresso, que a gente já sabe, da constatação de que tudo aqui vai sendo encadeado pela lei do progresso. E todas as nossas ações estão para serem movimentadas nesse escalonamento de sermos melhores depois do que somos hoje. Então, todos os processamentos nossos vão ser nesse sentido. E ele fecha esse primeiro bloco dizendo que o nosso sofrimento, que os nossos feitos não vão estar como consequência num lugar circunscrito, dizendo claramente para a gente que inferno não existe. E que nós estamos onde está o nosso pensamento, os nossos feitos e as nossas condições. Ah, Lu, então o que ele faz com as colônias? As colônias são, então, inexistentes? As colônias não existem? São construções mentais pela afinidade, pelo propósito. Existem somente colônias ou construções e cidades positivas? Não. André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda mostram inúmeras inferiores. Construções do pensamento pela afinidade. Eu elegi estar ali. Domingo de manhã, Anápolis, de 9 às 11 horas da manhã. A gente escolheu estar onde? Aqui. Construção do nosso pensamento, a energia que está aqui, além dos bons espíritos, tem a construção do nosso pensamento. Nós fazemos também deste ambiente, porque colocamos neste ambiente a nossa presença e as nossas impressões. Então não é um lugar circunscrito. Se aqui chegamos e aqui está a nossa dor, dentro de nós estão as nossas virtudes, está o nosso céu, está o nosso inferno. Dá consciência. Para onde nós vamos? Se estamos aqui, se estamos fora daqui, para onde nós vamos? Nós movimentamos e carregamos isso conosco. É o que o codificador traz. Mas nos itens 6 a 8, ele vem conversar com a gente sobre o bem e o mal. E é bem interessante. Porque a gente faz uma ponte lá com o Livro dos Espíritos, quando fala sobre o bem e o mal, lá nas questões 630, 640, onde a gente vai passeando ali sobre o bem e o mal. Mas também a gente faz uma conexão muito boa lá com o livro A Gênese, quando Kardec traz instinto e inteligência. Kardec é tão perspicaz que no Livro dos Espíritos está organizado o bem e o mal, numa parte, instinto e inteligência, a outra. Mas em A Gênese, que é o último livro da codificação, e o que é o livro que ele mais escreveu, ele coloca juntinho. Por quê? Porque as coisas estão correlacionadas. O bem e o mal, instinto e inteligência. E aqui vem, no Código Penal da Vida Futura, dizer-nos algo que está lá na questão 642 do Livro dos Espíritos. Não fazer o bem, não fazer o mal, já basta para nós? Só não fazer o mal, eu já estou fazendo o bem? Não, porque fazer o bem é fazer o bem. Não é simplesmente deixar de fazer o mal. Se eu deixo de fazer o mal e não faço o bem, eu deixo o campo aberto, inclusive, para o mal entrar. Então, o Código Penal da Vida Futura nos lembra isso. E lembra também algo que está na questão 643, sobre o bem e o mal. Dizendo-nos, lá o codificador pergunta de forma direta: há alguém que não possa fazer o bem? E os espíritos também, de forma direta, respondem: não há aquele que não possa fazer o bem. Todos nós podemos fazer o bem dentro das nossas possibilidades. E as nossas possibilidades, elas podem estar mais estreitas ou mais prolongadas, que é o óbulo da viúva. Aí já é a reflexão do óbulo da viúva. Quais são as minhas possibilidades? Eu coloco um limite tão pertinho de mim, que aí o fazer o bem está tão confortável? Ou eu consigo empurrar mais esse limite para me desafiar? E transformar esse limite no óbulo da viúva? E já não mais doar daquilo que abunda em mim, mas sim daquilo que pode me fazer falta, daquilo que eu também tenho carência. E não falo só nos aspectos físicos, mas nos aspectos morais, das virtudes. Eu quero paz, eu anseio paz. Qual é o meu óbulo da viúva? Compartilhar com o outro também o conceito da paz, a vivência da paz. Porque trazendo para o outro, eu também busco trazer para mim. E vivendo nesse aspecto de entregar para o outro algo que eu estou exercitando, naturalmente cresço em mim, porque fundamento isso dentro de mim.
não como uma troca matemática, mas como a via de mão dupla, que é a fraternidade, que é a caridade, que é a solidariedade. Eu não tenho como viver fraternidade, solidariedade, fraternidade e caridade querendo uma via só. Só eu que faço. Eu tenho de ter a humildade de saber receber do que vem desta via maravilhosa, chamada bem, ou bondade, ou justiça em outras palavras. Então os Espíritos lembram-nos que quando nós não fazemos o bem, é porque nós estamos com as lentes do egoísmo. As lentes do egoísmo embaçam a nossa percepção e impede que a gente faça o bem. E aí, eles vão trazendo aqui para a gente, o Código Penal da Vida Futura vai conversando de que as reencarnações, nesse ponto também de bem e mal, de que as reencarnações elas são solidárias entre si. Eu gosto muito dessa expressão que Kardec utiliza, não só aqui, mas em vários outros pontos da codificação, que é a solidariedade entre as reencarnações. Ou seja, aquilo que a gente deixou sem fazer em uma, a gente pode buscar na outra. Mas essa solidariedade é uma solidariedade da educação. Não significa deixar algo inacabado, simplesmente, e não ter as consequências dos juros que se revestem sobre essa circunstância que deixamos inacabada. Porque é questão de justiça. Para algo que está fora, não, para algo que está dentro. Justiça é dar a cada um que lhe é de direito, como a gente disse, e os espíritos que conceituam assim. Nós temos direito à felicidade. Então nós temos direito às oportunidades corretas para alcançarmos o patamar de consciência que Jesus Cristo alcançou, que Francisco de Assis alcançou. Nós temos o mesmo direito. Então é questão de justiça. Nos movimentarmos nesses aspectos que são desafiadores para nós, mas o grande desafio, como dissemos aqui no primeiro módulo, é a gente buscar esse processo de consciência para entender por que tudo isso é tão necessário. Ser vislumbrado em nós, não somente com palavras, mas principalmente com gestos, com atos e com a mudança do hábito. E aí, aqui no nosso Código Penal da Vida Futura, a gente vai avançando para outros conceitos gerais. Perceba que Kardec trouxe conceitos gerais, depois torna um módulo de bem e mal. Ele vai trazer outros conceitos para colocar um outro módulo que a gente conhece bastante. Olha como ele faz. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. Mas por que tem esse item aqui? Para retirar da nossa mente a ideia de que a gente não evolui no plano espiritual, ou de que a gente não vai sofrer consequências no plano espiritual, que os nossos atos não vão gerar efeitos no plano espiritual. É com esse intuito, para que a gente consiga perceber que tanto as coisas boas ou más, tanto certas quanto erradas, terão continuidade. E que se eu inicio projetos aqui bons, excelentes, e a vida física perece, eu tenho a possibilidade de continuar de lá os projetos que aqui ficaram. Ou alguém tem dúvida que tio Divaldo vai continuar os projetos dele? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque senão nem lá eu estava, né? A gente tem de ter essa certeza. E ele narrou isso, só um parêntese, ele narrou isso. Oportunamente, quando ele falou sobre um desdobramento, onde a mãezinha dele falou até que ele já estava para desencarnar. E aí ele visita a casa onde ele vai habitar no plano espiritual, onde ele já está habitando. E ele diz que encontrou o tio Nilson cheio de ferramentas, arrumando lá, tomando providências. E o tio Nilson sempre foi assim, né? Os prédios da mansão, tio Nilson, na construção, no erguer daqueles prédios. E aí ele disse que encontrou o Nilson de um lado para o outro, agoniado, providenciando as coisas. Ele disse, mas Nilson, o que você está fazendo? Eu estou aqui, daqui a pouco estou voltando, é tão rápida a minha visita. Eu estou arrumando o seu quarto, o seu local de trabalho. E aí tio Divaldo falou, meu Deus, eu nem parti ainda naquele humor dele, né? Eu nem parti ainda, já tem um lugar de trabalho. Ou seja, a gente trabalha aqui, trabalha lá, volta para trabalhar, tudo é trabalho. Mas tudo é trabalho, tudo é continuidade. Então esse item aqui tem muito disso, para nos exemplificar essa continuidade, deixar-nos conscientes disso. Fala também sobre expiação, que é esse olhar, quando a gente pensa assim, qual a diferença da expiação para a prova? E aí a gente vai ver que é uma coisa didática também. Que a gente não tem como dizer, tal pessoa está vivenciando uma expiação, ou tal pessoa está vivenciando uma prova. Muitas vezes a gente tem dicas disso. Então, por exemplo, a Joana, no livro que a gente citou, no livro Plenitude, fazendo a diferença sobre expiação e prova, ela diz que a expiação seriam coisas mais definitivas e imutáveis.
que por mais que eu tente movimentar-me no contexto, aquilo que está como desfecho, ele vai acontecer. Aquilo que está traçado, aquilo que vem programado, como programações genéticas, como consequências naturais, aquilo vai acontecer. Mas que nas provas, a gente pode, diante dos mecanismos de atuação, atenuar essas provas. Só que lá adiante, ou mesmo na codificação, nós vemos expiações também atenuadas. Nós percebemos que dentro da própria morte, que está traçada no planejamento reencarnatório, ela tem moratórias. Como o nosso tio Divaldo também vivenciou uma agora. Uma não, várias nessa encarnação, ele vivenciou algumas moratórias. Então a gente começa a perceber que esses pontos de fatalidade vão tendo um olhar didático, a expiação como fator de reequilíbrio do passado. Eu vou reajustar aquilo que eu desajustei, que eu desarrumei, que eu violei na lei divina. Então, vou ajustar e partir deste ponto agora para frente. Eu rearrumo para seguir adiante. Mas, ao mesmo tempo, eu estou vivenciando provas para incutir em mim um melhoramento. À medida que eu venço aquela prova, eu vou adiante, sigo em frente. Se eu não vencê-la, não traz, eu fico ali naquele ponto que eu estava. Eu fico naquela mesma medida em que eu me encontrava. Então, a prova como sendo essas alavancas e essas propostas de superação. Mas a expiação com esse olhar de trazer esse resgate das nossas faltas. E com essa fala da nossa benfeitora, a gente percebe que é muito da didática, da pedagogia, mas que na prática a gente não tem como dizer, será que isso vai ser uma expiação? Será que isso é uma prova? Será que já acabou? Será que não acabou? Nós estamos aqui para enfrentar, sem que a gente queira saber se isso é uma prova, uma expiação. O nosso dever é encarar de frente essas consequências das nossas ações e vivenciarmos os nossos testemunhos, porque assim nós vamos nos conduzir à libertação. Kardec continua, ainda abordando alguns conceitos, para nos trazer o ponto que ele vem nesses itens 16 e 17, que é muito conhecido nosso e que também entra um pouquinho dessa condição de expiação. O item 16 é aquele que a gente ouve muito falar, de que para a gente se libertar de uma falta é necessário o arrependimento, a expiação e a reparação. E a gente olha assim, tão didaticamente, será que vai ser essa escala mesmo? Eu tenho que me arrepender, eu tenho que expiar e depois reparar? O primeiro passo, sem dúvida alguma. O arrependimento, ele é o primeiro passo da redenção. Ele é o primeiro passo de uma conversão. Quando a gente diz que Paulo, ele é o convertido de Damasco, Paulo iniciou o processo de conversão em Damasco. Ninguém se modifica por arrepender-se. Se assim fosse, as pagas pelas indulgências, nas expressões religiosas outras, teriam funcionalidade para com o plano espiritual e as consequências dos nossos atos. Isso não é a realidade. Não é o fato de eu me arrepender que eu já me libertei daquilo que eu fiz e que violou a lei divina. Eu necessito fazer. Então, Saulo, a caminho de Damasco, ele arrepende-se. Ele dá o primeiro passo da conversão. Ele não está convertido. Ele arrependeu-se. Ali ele já está transformado? Não. Tanto não está que ele vai sair dali, vai ao encontro de Ananias. E o que é que Jesus diz a ele? Vai que lhe será dito o que lhe convém fazer. Ele aprende a lição direitinho, né? Porque depois ele vai dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele vai aprender a distinguir. E ele sai para viver o quê? A expiação e a reparação. E a vida dele é um grande exemplo de que não precisa, eu vou expiar, para depois reparar. Ou seja, eu vou resgatar numa dor intensa para depois reparar. Eu posso reparar expiando e expiar reparando. Aqui é didática. Eu preciso entender que para a conversão tem esse conceito de expiar no sentido de liberar-se, libertar-se daquilo que deu ensejo à causa negativa. A causa negativa está em mim ainda, porque fui eu que fiz o gesto. E eu me arrepender, eu movimentei algo físico também em mim. Arrepender-se não é só espiritual. É químico, é neurociência, numa palavra ou numa acepção mais moderna, de estimular o cérebro a comandar, a trazer comandos
enzimáticos, de neurotransmissores para o organismo, de positividade, de recomeço, de transformação. Porque senão vem o quê? A culpa. Eu me arrependo e fico numa culpa-remorso, não uma culpa consciente, que vai me fazer transformar. Eu fico numa culpa-remorso. E ali eu fico remoendo. E o remoer é ficar parado no mesmo ponto sem avançar. Então, esse item 16, que a gente vai ter complemento no item 17, porque no item 17, Kardec didaticamente traz o arrependimento, a expiação e a reparação, mostrando-nos didaticamente o conceito de cada um, mas na prática as coisas estão juntas e misturadas. E eu tenho o primeiro passo sim com arrependimento, mas os outros eu posso trazer essa conjugação dentro dos fatos. E é assim que é programada a reencarnação, quando temos o processo de consciência para nele estar. Muitos momentos, para a condição do espírito, ele só vai expiar mesmo. E aquela existência vai ser terapêutica. Aquela reencarnação. A reencarnação é terapia para a enfermidade do espírito. E vai passar por aquele processo do tratamento, que já começa do plano espiritual, passa pelo plano material, volta ao plano espiritual, numa sucessividade de existências, quantas elas sejam necessárias, para a consciência sair de um estado anterior para um estado posterior de estar desperto e de poder participar ativamente da construção da sua própria história novamente. Porque às vezes a gente tem as paradas dentro do contexto dessa evolução. A gente vem, abusa do livre-arbítrio, tem aquela reencarnação que vai ser reestruturadora, expiatória, para reestabilizarmos-nos e conseguirmos avançar posteriormente com outras condições. Então, esse traçado aqui, a gente encontra no Código Penal da Vida Futura, esclarecendo-nos esses pontos nesses dois principais itens. Mas Kardec vai seguindo em mais itens 18 a 21, eu já estou ali no meu tempo extrapolado, hein? Mas eu vou concluir rapidinho, viu, Lucas? Prometo. Nos itens 18 a 21, ele vem conversar sobre a questão do livre-arbítrio e de nós nos mantermos numa obstinação do mal. E é interessante esse ponto também. Eu não quero evoluir, não. Às vezes a gente ouve isso nas reuniões mediúnicas. E quem disse, eu não quero sair disso, não, eu quero ficar aqui. Quero ficar desse jeito. E por mais que a gente queira ficar daquele jeito, vai ter um momento que a gente vai querer não ficar mais. Porque até ficar na obstinação do mal cansa. E a nossa natureza íntima, ela é do bem, porque a nossa centelha é divina. Não é que nós somos bons, nós somos criados simples e ignorantes. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Questão 120. Nós somos obrigados a passar pelo mal? Não. Pela fieira da ignorância, sim. Do mal, não. Então, a nossa centelha divina tem uma naturalidade. Tudo que está na natureza nos convida ao que é correto. Então, nadar contra a correnteza é muito esforço, é muito desgaste. E essa obstinação no mal, tenaz no mal, tem um momento, tem o seu instante de estagnação, de parar. Porque o ser não aguenta exaurir-se tanto e manter-se tão distante. Ele vai ter o quê? Fome. Com a parábola do filho pródigo. Ele vai ter fome. Seja fome porque eu estou com a mente perturbada, é puramente material, entre aspas, né? Puramente instintivo. Eu preciso do meu pai porque eu estou aqui disputando a comida com os porcos. Então vai fazer o caminho de volta. Mesmo que a necessidade tenha sido aquela ali tão direta, por algo tão meu, mas naturalmente aquilo vai dar a partida para outros pontos. O Código Penal da Vida Futura vai falando sobre a responsabilidade das nossas faltas, sobre a inferioridade. Tem um bloco aqui do 22 ao 28, que é só sobre as inferioridades e o que isso impacta em nós. Os espíritos inferiores, o meio de nós caminharmos para as falhas, ele reitera, a gente vai vendo que alguns dos itens aqui vão reforçando itens anteriores. E tudo que a gente foi conversando aqui no primeiro módulo e completando agora, vai trazendo a construção para esse Código Penal da Vida Futura. Se a gente tiver a curiosidade de ler, ou aqueles que já estudaram, aqueles que já leram e já vislumbraram esses itens, a gente vai vendo aqui que a misericórdia e a compaixão, como a gente falou no primeiro módulo, elas que regem
essas construções, de olharmos a inferioridade, por exemplo, aqui quando Kardec traz, a privação desses seres para momentos de felicidades, sendo escolhas deles, dentro desse aspecto que a gente colocou, da gente escolher e de se exaurir nessas escolhas ruins e partir necessariamente para escolhas positivas pelo nosso processo de consciência. Mas Kardec vai caminhando para nos conduzir à misericórdia divina, a entendermos o que aqui nós já conversamos sobre a lei do progresso, e fecha no item 33, trazendo 3 aspectos que ele resume esse Código Penal da vida futura. Dizendo que o sofrimento é inerente à perfeição, que foi o que a gente colocou aqui, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. E o terceiro, que pode todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. E encerra dizendo que a cada um segundo as suas obras. Mas nesses 3 itens, que fala do sofrimento, que fala dessa vontade na manutenção da nossa libertação, esse Código Penal, ele mostra o endereçamento em itens de como eu posso encarar a justiça, mas de que forma eu posso encarar o testemunho. E aí, quando eu estava vindo para cá, eu saí de Salvador, fiz conexão em Campinas, e de lá eu vim para cá. Quando eu vim de Campinas para cá, me deu aquela curiosidade, assim, olha aí na tela da cadeira, né, do avião. Aquela tela que aparece para a gente botar o fone e a gente ficar assistindo alguma coisa. Eu não costumo assistir, eu gosto de vir lendo. Mas me veio essa curiosidade para eu clicar ali na tela, e quando eu abri, apareceu o Christopher Reeve, que eu sou fã, o Superman. Apareceu a imagem dele. E eu olhei para aquele rostinho assim e pensei, deve ser aqueles filmes de lá de 1900 e não sei quando, de quando eu era criança, e que eu assistia, eu gostava muito. Não vou assistir não. Por mais que eu goste, eu não vou fazer isso agora. Mas era um documentário. E eu não sabia da existência desse documentário. Eu abri esse documentário e fez toda a conexão com o Código Penal da Vida Futura. E eu disse, olha que interessante. O Christopher Reeve, o Superman, grandioso, ficou emblemático, tinha tudo para o seu filme dar errado, porque vinha de uma história em quadrinhos. Então, muitas pessoas imaginavam que aquilo não teria proeminência nenhuma, não teria utilidade alguma. Acontece que ele dedica-se tanto ao papel que fica marcado. A gente já teve outros Supermans, eu, por exemplo, fico achando que eles não são o Homem de Aço. Somente o Christopher Reeve. Só que a prova que o Christopher Reeve trouxe para nós como Homens de Aço é muito mais na sua outra etapa do que nessa. Porque em 1995, ele sofre um acidente. E olha que interessante que diz nesse documentário. Ele era alérgico a cavalo. E ele tem que fazer um papel onde ele tem que treinar. Ele é um personagem do cavalo, mas ele era montado no cavalo. Mas como ele era tão dedicado aos personagens que ele fazia, ele disse, eu não quero dublê. Sou eu que vou fazer. E tomou antialérgico injetável durante todo o processo de gravação. Para fazer o filme, para gravar o filme e para conseguir honrar com o seu compromisso. E depois disso, numa desses treinos, porque ele fazia todas as superações de obstáculo, né? Ele superava os obstáculos com o animal. Numa dessas ele cai e o pescoço dele gira para trás, é onde está toda a lesão, e ele fica tetraplégico a partir de 1995. Ele vai desencarnar em 2004, então ele fica 9 anos com esse quadro difícil. E eu queria ler só o que ele diz quando ele constata que ele não vai mais poder caminhar, não vai mais poder correr. Olha que interessante que ele diz, abre aspas, tá? Palavras dele. Eu tinha arruinado minha vida e a de todo mundo. Não vou poder esquiar, velejar, jogar bola com o Will, que era um dos seus filhos, o filho mais caçula. Não vou poder fazer amor com a Dana, a esposa dele. Talvez seja melhor eu partir. Isso ele disse em 1995, quando aconteceu o acidente. A esposa dele, que estava casada com ele apenas há 3 anos, ela volta-se para ele e diz assim, você continua o mesmo e eu te amo. A partir daí, eles selaram um outro casamento. E seguiram, ele já tinha 2 filhos do primeiro casamento.
E segue agora com o garotinho, o Will, que é o mais novo, que hoje em dia é jornalista, adulto. E eles seguem por mais 6 anos, eles estavam casados há 3 anos, por mais 9 anos, melhor dizendo. E esses 9 anos da enfermidade foi nessa forma. Ele tetraplégico, mas trabalhando, porque passado o instante do luto, da negação, do pensar em partir, do pensar em não vivenciar o testemunho. Não vivenciar o testemunho, ele dizia, é melhor eu partir. Eu fiz tudo isso para todo mundo, estraguei a vida de todo mundo, é melhor eu partir. É não vivenciar o testemunho. Mas a esposa encorajou, lembre, assim, só destacando, ele estava com 43 anos. E ela estava com 34. Ela era mais nova que ele. E com a maturidade e a consciência. Seguiu os 9 anos cuidando dele e sendo a pessoa que ativou para ele a vida novamente. E ao longo desses 9 anos ele trabalhou, inclusive fez um filme que eu nem sabia, eu vi no documentário, em que ele representa uma personagem com tetraplegia, que simula um desprendimento da mangueira da respiração, do aparelho, e ele simula que ele estaria ofegante, morrendo. Ele faz a personagem sobre uma história que é equivalente à dele. E algo interessante que ele disse. Eu, quando estava fazendo, porque antes dele ter o acidente, ele faz uma personagem na cadeira de rodas. E ele disse que para fazer esse personagem na cadeira de rodas, ele foi a um centro de habilitação, ou de reabilitação. E ele disse que entrava nesse lugar para aprender, mas ele se sentia superior. Eu só estou aqui por algum tempo. Eu vou sair daqui. Porque eu estou aqui para aprender uma personagem. Então, eu estou aqui por um tempo, eu vou sair daqui. Eu sou superior a eles. Eu sou diferente deles. Só que tempo depois, ele nem estava na condição deles, estava na condição muito pior. Porque os que estavam ali tinham paralisias, mas não era tetraplegia, que imobilizava completamente do pescoço para baixo. Por que trazer essa história que me impactou tanto no voo? E o voo foi mais rapidinho do que o próprio documentário. Eu não consegui ver o finalzinho. Vou ver na volta o finalzinho. Mas por que, para mim, trouxe lágrimas? E por que faz tanta conexão com o Código Penal da Vida Futura? Porque diante do testemunho, a gente só tem uma alternativa. Ser cristão. É a alternativa que a gente tem. É enfrentar. E esse enfrentamento vai vir da consciência que a gente falou. É só esse processo de construção que é individual, mas que ao mesmo tempo é coletivo, e por isso nós estamos aqui juntos. Eu não vim trazer novidade nenhuma para vocês. O que a gente veio fazer aqui foi conversar, para juntos nos nutrirmos e sabermos que existem outras pessoas que pensam, que sentem, que vivenciam as experiências como a gente gosta também. E isso nos fortalece, isso nos traz ânimo para nós enfrentarmos o nosso testemunho quando o testemunho chega. Porque como o Christopher disse, eu acordei aquele dia normal. Era um dia de sol como outro qualquer. E caí do cavalo. E caiu do cavalo em outros aspectos também. Moralmente, nas suas reflexões, nas suas estratificações. A vida tem o seu traçado. A consequência de cada ato que a gente estruturou tem o seu traçado. E nós estamos aqui para vivê-la. Não sozinhos, porque sozinhos não estamos. Temos anjos encarnados e anjos desencarnados. O que temos de fazer é todo dia acordarmos, mesmo com a mente um pouco embaralhada com os problemas, mesmo com uma tristeza, com um desânimo, acordarmos e dizermos assim, eu quero viver. Vale a pena viver. E assim pode desmoronar a vida à nossa frente. Nós vamos chorar, nós vamos sentir, vamos balançar, mas não vamos quebrar. Porque a fé irrestrita e a consciência que mostra que aquilo ali só está acontecendo porque precisa arrumar coisinhas que estão dentro de nós, vai fazer toda a diferença. E a gente vai ultrapassar. Ah, mas levou a nossa vida física. O que é que tem? A vida não acaba. Levou a vida física porque assim Deus quis que fosse. E a próxima etapa vai dar continuidade ao nosso processo de recuperação.
Nós estamos em tratamento. E é assim que a gente deve se comportar. Tomando o medicamento certo, seguindo as terapias corretas, para que esse código faça sentido nas nossas vidas. E que a felicidade, ela seja uma realidade. Aqui, nessa construção da nossa própria história. Me despeço de vocês agora, agradecendo imensamente pela atenção, pelo acolhimento, pelo carinho de vocês. E mais tarde, já fazendo um pouquinho o papel do Lucas, né? Mas ele vai fazer o papel dele, mas só o meu papel aqui, de convidar vocês para estarem aqui mais tarde, às 19h30, para a gente continuar conversando sobre esse assunto que é tão importante, vida.